Nossa República desta semana conversa com o economista Vivaldo Lopes, da empresa V. Lopes Consultoria, que trabalha, faz análise, faz consultoria econômica para empresas e para instituições. E o nosso assunto, a pauta desse programa é inflação. Basicamente isso, vamos tratar de preços altos, da alta do dólar, de como é que está a vida do brasileiro neste momento que o país vem atravessando a pandemia e instabilidades políticas de toda a ordem. Vivaldo, muito obrigado por sua presença aqui no nosso República. É um prazer, uma honra tê-lo aqui. Sempre uma das cabeças mais brilhantes aí na área da economia no Estado. Obrigado, Vivaldo. Olha, Mauro, obrigado, eu que falo. Muito obrigado pela honra de participar de um debate tão produtivo, tão interessante para o Mato Grosso todo, além da alegria de reencontrar você, um bom e velho amigo, né? Velho porque somos amigos há bastante tempo, né? Trabalhamos juntos em várias empreitadas. É um prazer para mim estar tratando de uma coisa que é do meu métier, do meu dia a dia, economia de Mato Grosso, ao mesmo tempo que a gente transfere um pouco disso para as decisões, quer seja no campo individual, no campo familiar, ou para as decisões empresariais, ou até para as decisões de administradores públicos. É um exercício interessante para o economista. Vivaldo, eu quero começar já a nossa conversa, porque nós vivemos um momento extremamente complicado em que os preços todos de alimentos, de combustíveis, alcançaram patamares que há muito tempo não se via. E um processo inflacionário que caminha para os 2 dígitos e não deve demorar muito. Qual é a sua avaliação sobre a inflação nesse período que nós estamos vivendo agora? Olha, a minha avaliação, Mauro, você tem razão. Nós estamos à porta de chegar num patamar que nos últimos 20 anos o país não convivia, que era uma inflação de 2 dígitos. A gente teve a gloriosa empreitada do Plano Real em 94, liderada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e com a liderança política do presidente Itamar Franco, colocou em prática o maior plano econômico e o maior sucesso que já teve no combate da inflação e na estabilização econômica do país, que foi o Plano Real em julho de 94. De lá para cá, a gente teve alguns surtos de subida de preços esporádicos, um ano aqui, outro ali, um período logo após o Plano Real, aquele efeito a gente chamava de inflação inercial, né? É como um trem que vem em alta velocidade, você freia, mas ele não para instantaneamente, ele anda alguns quilômetros ainda. Assim era o processo inflacionário. De lá para cá, o Brasil acostumou-se a conviver com uma inflação baixa, inflação de 3, 3,5, 4, no máximo 6, 6,5. Consequentemente, o país também passou a conviver com juros baixos. Se a gente lembrar um tempo atrás, aí no final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, nós chegamos a ter a taxa de juros, que é a Selic, implementada pelo Banco Central, em 26,5%. 26,5%, exatamente para segurar a inflação. Para segurar a inflação, segurar os preços. Mas aí a gente chega no final do governo Temer, né, no período curto que o Temer ficou, nós passamos a conviver com uma taxa de juros de 2% ao ano e uma inflação de 3,5%. Então, o país, ao longo desse período, acostumou-se a conviver com uma inflação baixa. E isso é interessante para todo mundo, a inflação baixa. É melhor para a taxa de juros, é melhor para a família, para o orçamento doméstico, para o orçamento das empresas, porque você fica mais próximo da realidade, não precisa estar brigando para estimar a inflação do próximo ano, é melhor para fazer os orçamentos públicos. Repentinamente, no período pós-pandemia, a gente volta a conviver com essa ameaça. É uma ameaça porque ela afeta o crescimento econômico, ela afeta o faturamento e a operação das empresas, afeta os orçamentos públicos, mas ela é muito, muito mais perversa para as classes de menor renda, porque é a única que não tem mecanismo para se defender da inflação. A empresa tem, porque ela joga no preço, os bancos têm, porque ela põe nos seus custos de serviços, põe na taxa de empréstimos, o comércio se defende porque ele passa
Transfere o preço também, né? Transfere o preço para o bem. Mas sofre também porque vende menos. Sofre porque vende menos. E também a classe média alta se defende porque ela tem dinheiro para proteger-se da inflação, ela investe mais, muda de investimento, tem poupança, enfim. A classe baixa não tem esses mecanismos e acaba sofrendo mais. Então, das ferramentas que afetam a vida das classes mais pobres, a inflação é, de longe, a pior delas, que aumenta o preço da cesta básica, aumenta o custo de vida deles, aumenta o aluguel para quem vive de aluguel, e eles têm pouca defesa para isso. E nem sempre o salário é no mesmo patamar, é resultado do mesmo patamar. E essa coisa produz miséria, né, Vivaldo? De uma certa forma, produz miséria. Desemprego. E aumenta o fosso da desigualdade no Brasil, que já é uma das chagas sociais nossas, é a desigualdade entre pessoas de abaixo de 3 salários mínimos e as classes mais bem remuneradas. Então, nós tivemos um período pós-pandemia que a inflação surge com força. Num primeiro momento, Mauro, eu noto assim, o que eu chamaria, lá no meu garimpo do Alto Paraguai, como barbeiragem da equipe econômica. Barbeiragem porque não implementou as medidas que precisava para conter preços no momento certo, e, principalmente, há um erro de avaliação, aí mais do Banco Central do que da equipe econômica, de entender que aquela inflação que surgiu logo no segundo semestre de 2020, com a paralisia, o isolamento social, as empresas parando, mas as pessoas procurando comprar comida, entenderam que aquilo era transitório, 3 meses, até o final de 2020, e isso passaria e os preços voltariam no patamar normal. Vivaldo, o Brasil vive um momento extremamente complicado. Quer dizer, desde que começou a pandemia, o Brasil se viu obrigado a fazer aportes de recursos, né, os auxílios emergenciais, etc. O desemprego atingiu níveis estratosféricos, elevadíssimos, né? Hoje a gente tem um contingente, fala-se até em 17 milhões de desempregados, que é um número assustador. E, quer dizer, você vê o governo fazendo aquela questão emergencial, mas o emergencial a gente sabe que é para comer hoje. Não é uma coisa, não é política de Estado, e é óbvio que essa despesa que explodiu com o orçamento público promoveria algum tipo de desequilíbrio, está evidente, nós estamos trabalhando com um desequilíbrio fiscal enorme, né? E que essa inflação, consequência do quadro, não é só da inércia do governo, acho que a inércia do governo é uma coisa de responsabilidade, mas você tem o dólar, como dizem lá na minha terra, nas grimpas, né? No alto, no topo. Dos Pirineus, né? Porque realmente as commodities ganharam um preço absurdo. Hoje, tudo que se vê no Brasil, a riqueza que se vê no Mato Grosso, aliás, é um estado que é um exemplo disso. As commodities acabam sustentando a economia estadual por conta do preço alto do dólar, só que isso não chega às camadas mais pobres da população. Então, assim, você tem um cenário de dólar muito alto, empurrado pela pandemia, pela supervalorização de todas as commodities, da soja, do algodão, do ferro, do aço, do petróleo, que está jogando os combustíveis num preço que nunca se viu nesse país, parodiando aí Lula. Não sou lulista, antes que me condenem por essa fala, mas o fato é que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, né? O caso dos combustíveis, salvo ignorância da minha parte, ela realimenta a inflação, o processo inflacionário, né? Porque produz mais aumento. E a gente não vê não tem essa percepção de que houve uma preparação. Parece que o governo vive num outro mundo, que não é o mundo real. Não é o mundo do ossinho, da pessoa batendo a porta do açougue para ganhar ossinho. Não é o mundo da assistência social que está se desdobrando de uma maneira absurda para tentar dar conta da miséria que bate a porta todos os dias. Como é que a gente estanca isso, Vivaldo?
Olha, Mauro, é importante a gente verificar com cuidado o seguinte: há um certo esforço, especialmente de parte do governo ou de aliados do governo, de que tudo a culpa é da pandemia. Se a gente olhar um pouco para trás, 2019 não foi um ano de acertos econômicos, não. Veja bem, o país cresceu 1% só em 2019. Já estava numa situação bbem complicada, né? Aliás, já vinha de uma situação complicada, Já vinha né? uma situação, Mauro, mas se a gente olhar para o período Michel Temer, eu não vou nem recuar muito no período da Dilma, porque eu vejo que a presidente Dilma cometeu todos os erros possíveis, especialmente na área econômica. Interviu em preços da Petrobras, interviu em preço da energia elétrica, entendeu que o presidente do Banco Central deveria ficar debaixo da asa dela e seguir as orientações dela, enfim, e deu no que deu. Mas no período 16, de maio de 16, 17 até 18, que é o governo Michel Temer, a gente já teve uma mais tranquilidade política e uma certa estabilidade econômica. Lembra que o Meirelles, o Henrique Meirelles conseguiu, ele transmitia, além de um camarada que sabia gerir bem. Tinha uma credibilidade na área econômica tinha forte. Tinha uma credibilidade, né? Muito forte no mercado e na área econômica e conduziu bem. Então, a gente já vinha com um crescimento forte, o governo foi muito abalroado com aquela denúncia do Zoesde, que afetou politicamente e travou muito o governo. Mas havia uma grande expectativa em 2019. É só lembrar que o ministro Paulo Guedes foi o ministro mais empoderado da República Brasileira depois da redemocratização, de 85. O Posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga, ele teve autonomia. Eu lembro que ele usou um termo em inglês chamado turnkey, que quer dizer, traduzindo para o linguajar do Mato Grosso, quer dizer porteira fechada. Ele pôde compor a equipe de 15 membros da equipe econômica, presidente do Banco Central, presidente do BNDES, presidente da Caixa, presidente do Banco do Brasil, todos os adjuntos do Ministério da Economia. Ele juntou dentro do Ministério da Economia 5 ministérios, então ficou muito empoderado e com autonomia dada pelo presidente Bolsonaro. Portanto, ele tinha autonomia para conduzir bem a política econômica. Não conduziu, não conseguiu. Então, em 2019, a gente já vinha com problemas. O país não cresceu tanto quanto o mundo todo cresceu em 4,8%. O Brasil, o mundo todo, a média de crescimento. Claro, a China e a Índia crescendo a 8%, 9%, a Europa crescendo a 12%, os Estados Unidos se recuperando também, de uma certa forma. Se recuperando, né? Mas o país cresceu apenas 1%. Então, se construiu a narrativa de que 2020 seria melhor, porque era o primeiro ano de arrumações, coisas e tal. Aquele programa de privatizações que era para ser implementado não se privatizou nada, exceto algumas áreas algumas privatizações na área de infraestrutura, muito porque elas já estavam preparadas no governo anterior e por empreitada quase pessoal do ministro Tarcísio de Freitas, então na área portuária, ferroviária, rodoviária. Que tem se mostrado, aliás, um bom ministro, né? Eu colocaria que do time atual é o que tem melhor destaque técnico, é o ministro da Infraestrutura. Embora não tenha realizações que possam, pelo menos Mato Grosso, por exemplo, você não tem quase nada de... Ele não conseguiu construir muita coisa, porque o orçamento do DENIT é um dos menores de toda a história recente do país. Mas o que ele fez? Caminhou para um lado de fomentar as privatizações. Então, ele tira o governo da execução de aeroportos, de portos fluviais, de portos marítimos, de rodovias, de ferrovias. Agora, por exemplo, daqui a uns dias vai acontecer o maior leilão de concessão rodoviária, que é a Via Dutra, que é o filé mignon de todas as rodovias do Brasil, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, avançou um pouco nisso. Mas no plano das reformas econômicas tão prometidas durante a campanha, o equilíbrio fiscal tão prometido não aconteceu em 2019. Você vai me dar um instantinho que a gente ir para o intervalo e a gente vai retomar daí as reformas que não aconteceram. Que eu acho que essa análise que ele está fazendo, quer dizer, mostrando o Brasil inteiro ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, é importante para dar para as pessoas um sentido do que está acontecendo. A gente vai para o intervalo comercial e nossa República volta um instante só. Não saia daí. Obrigado.